Aleluia, bom dia. Nosso Deus é bom. Nossa, Olivia. Temos hoje Olivia, Benjamin, oh, Jesus bom. A geração abençoada, fruto bendito. Nosso Deus é maravilhoso. Oramos para que a nossa geração seja forte e corajosa, salte muralhas e avance. Então vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, vamos adorar aquele que é digno de ser adorado. Então, pensa um pouco nas coisas boas que Deus tem lhe dado por meio de Cristo. Pense na bondade, do quanto Deus é generoso, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele te ama, Ele te amou primeiro. Então, fecha teus olhos nessa manhã e começa a dizer para Deus que Ele é tudo para você. Não importa quem está do teu lado, fecha teus olhos e comece a dizer que Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Pai, nessa manhã te adoramos. Tu és um Deus santo. Tu és aquele que está conosco o tempo todo. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. Quando levantamos, quando nos assentamos, não dá para fugir da tua presença. O Senhor conhece tudo a respeito de cada um de nós. E nessa manhã, nosso coração é muito grato. De nada temos falta. O Senhor é a fonte da verdade, a fonte da provisão. Tu és tudo para nós. O teu braço alcança aquilo que para nós é inalcançável. O Senhor faz por nós o que ninguém poderia fazer. O Senhor nos salvou, o Senhor nos curou, nos libertou. Tu és o provedor absoluto para cada um de nós, Senhor. Criou tudo para nós. O Senhor criou o dia de hoje para que nos alegrássemos nele. O nosso coração tem muita, muita gratidão, muito contentamento. O adversário foi vencido pela cruz de Cristo. Temos a autoridade de filhos, filhas do Deus Altíssimo. O Senhor é fiel o tempo todo e é bom para nós. Nós te adoramos, te amamos, Pai. Nós te amamos, nós te amamos. Santo, santo, santo. Deus magnífico, Deus de amor, Deus bom para nós, Deus fiel, Deus forte, Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. É o Senhor que coloca fim às guerras. Tu és o príncipe da paz, Pai. É o Senhor que coloca fim nas guerras. O nosso coração tem muita gratidão. Tu és aquele que coloca um fim nas guerras. Nós te amamos, Pai. O teu nome é santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Deus bom, Deus bendito, Deus fiel. Somente ao Senhor damos honra e glória. Somente ao teu nome honra e glória. Pai, que durante a ministração da tua palavra nessa manhã haja revelação ao nosso coração, haja salvação. Que durante a leitura da tua palavra haja cura se manifestando no nosso meio. Que durante a leitura da tua palavra, durante a ministração, Pai, o teu Espírito Santo encontre no nosso coração toda condição para nos trazer de volta. Para nos trazer de volta, para iluminar os nossos olhos, para nos fortalecer, Senhor. Que seja uma manhã de fortalecimento, uma manhã de encorajamento, onde a tua palavra, que é a verdade, esteja curando, batizando com o Espírito Santo. Nos levantamos nesta manhã contra toda a resistência do adversário contra a tua palavra, na nossa mente e nos nossos corações. Todo levante das trevas para roubar de nós a palavra, todo levante de Satanás para trazer confusão em relação à tua palavra, seja nessa manhã repreendido no poder do nome de Jesus Cristo. E ao Senhor damos a honra, ao Senhor damos a glória, toda a honra, toda a glória damos ao teu nome nessa manhã.
Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és um Deus santo. Te adoramos. Tu és bom, Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que cura, Tu és aquele que batiza com o Espírito de nós, o nosso coração. Não temos medo, não temos medo. Tu és bom para nós, não temos medo, Pai. Tu és aquele que acalma o nosso coração. Tu és aquele que traz refrigério ao nosso coração nessa manhã, no poder de Jesus Cristo. Amém? Eu quero falar nessa manhã sobre o mistério do Evangelho de Cristo. E eu quero começar lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Porque eu vejo que nós precisamos trazer dentro de nós uma forte convicção do que foi que Deus fez por nós, do quanto que o Evangelho ele é simples e ele é revelado em Cristo Jesus para cada um de nós, que você não tem que ter medo, para cada uma das promessas do nosso Pai existe um sim. Eu quero começar com Jeremias, porque Jeremias foi um profeta que, no tempo dele, no contexto da época de Jeremias, ele vivia um tempo em que o povo de Israel havia abandonado o manancial da vida, que era Deus. E ele passou a confiar em deuses estrangeiros e passou a confiar em alianças de guerra com outros reis. Então, duas coisas eles fizeram de errado. Abandonaram a verdade do Deus verdadeiro para seguir outros deuses. E eles começaram a afirmar alianças, porque eles se sentiam desprotegidos quando a proteção vinha somente do Senhor. E o contexto de Jeremias, Deus o tempo todo, mesmo o povo sendo rebelde, Deus buscava a cada um deles. E Jeremias foi levantado como um muro forte, inabalável, entre a rebelião do povo para que a verdade fosse estabelecida. E eu vejo que nos dias de hoje nós precisamos ter essa mesma consciência da importância de você se levantar com uma doutrina correta, uma doutrina verdadeira, anunciando ao mundo um Deus verdadeiro, um Deus bom, um Deus justo, um Deus que ama de maneira incondicional. Nós não podemos aceitar as doutrinas erradas, porque tem duas maneiras do diabo roubar a sua salvação: permanecer na prática do pecado e por meio de uma doutrina errada. Você tem que conhecer a verdadeira doutrina e você tem que praticar essa doutrina para você mesmo. Você não deve se importar com o outro. O que Paulo diz para nós? O que as cartas falam? O que Jesus veio anunciar para você e para mim? Paulo falou algo maravilhoso para Timóteo. Timóteo, cuida de ti mesmo. Cuida de você. Você pratica. Você ama. Você perdoa. Você anda mais uma milha. Você não trata o outro do jeito que ele está te tratando em maldade. Você trata o outro como Deus diz para você tratar. Não pagando o mal com a prática do mal, mas com a prática do bem. Nós temos que compreender que a fonte para nós é Cristo. Toda a sua confiança tem que ser colocada em Deus. Toda a tua confiança. Tudo vem dele. Nós não constrangemos as pessoas. Não devemos constranger. Nós devemos, pelo contrário, deixar as pessoas livres, porque Deus deixa você e a mim livres para você poder escolher. E falar em constrangimento, nós temos que entender o seguinte: tudo que você quer fazer, você coloca para o seu Pai Celestial. Eu não devo constranger você com as necessidades que eu vejo em relação ao ministério, porque o ministério tem alguém que cuida dele.
Quem chamou você é poderoso para te capacitar. Cada um de nós. Todas as vezes que uma pessoa chega para você com uma necessidade, você vai olhar se você tem, o que que está ao teu alcance para ajudar aquela pessoa. Ela chegou para você, é o teu Lázaro na tua porta. Se você tem a condição, se você sente no teu coração que você pode fazer, você faz. Se você sente que você não deve fazer, você não faz. Você não faz nada além daquilo que você pode fazer. É esse o princípio. Eu quero ajudar a Cici. Então eu vou para o meu Pai Celestial e oro: Pai, eu queria tanto ajudar a Cici. Eu queria tanto um recurso para ajudar a Cici. Eu falo com o meu Pai Celestial. Eu não chego para Margarete e digo: Margarete, eu queria tanto ajudar a Cici. Mas Deus não falou com a Margarete. Não é a Margarete que está com vontade de ajudar a Cici. Sou eu que estou com vontade. Esse é um princípio muito importante para a sua vida. Nós temos que aprender a confiar em Deus para tudo. Para tudo. Tudo vem dele para nós. Isso é algo porque você pode trazer transtorno e constrangimento para muitas pessoas. Estratégias que o mundo usa, que não é para você, não é para mim. Nós fomos chamados não para fazer parte social. Fomos chamados para anunciar o evangelho poderoso da cruz de Cristo. Fazemos? Sim, fazemos, mas essa não é a nossa prioridade. Ajudamos uns aos outros? Sim, ajudamos, mas não fazemos como o mundo faz. Por isso que é muito importante você aprender a depender de Deus para tudo, para tudo. Não só para algumas coisas, para tudo. Então, nessa manhã, eu quero começar no contexto de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias foi levantado como um forte atalaia no meio de um povo rebelde que abandonou a Deus, o manancial da vida, e buscou nele mesmo fazer coisas e práticas que não era para ele fazer. E o fim sempre será morte. Não tem retorno. Então vamos começar, porque Jeremias anunciava um verdadeiro arrependimento genuíno. Então vamos para Jeremias 2:13. Porque dois males cometeu o meu povo. Ele começa a falar quais foram os dois males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Lembra do que Jesus disse? De você vai jorrar rios de água viva, fonte de água viva. E cavaram cisternas. Cisternas são é, 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 é um lugar onde você pode guardar água. É diferente de você colocar hoje que nós temos você pega hoje e compra e tem em cada casa tem um lugar, um reservatório de água canalizado. Cisterna é feita realmente um lugar fundo, onde águas eram guardadas. Só que a cisterna que eles cavaram eram cisternas rotas, rachadas, que não conseguiam reter água, que não retém as águas. Essas cisternas rotas significa que eles estavam com esforços humanos tentando fazer alguma coisa. Todo esforço humano diante do Senhor não é nada. O que eu posso fazer? A minha força não está nos cavalos, não está nos príncipes. Uns confiam em carros, cavalos. Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Toda a nossa confiança. A cisterna rota promete uma satisfação, mas deixa a pessoa vazia. Promete. Mas no fundo aquela pessoa ela não obtém o fruto que ela gostaria. São alternativas humanas que muitos usam para fazer o que só Deus poderia fazer. Na realidade, eles estavam abandonando a fé, deixando a prática da fé, para seguir algo que não era real, não era verdadeiro, o fim não era bom. Quando eu me converti, havia em mim quando me converti, eu queria realmente a verdade.
Eu abandonei todas as práticas, porque eu desejava a verdade. Eu vejo que a busca pela verdade trouxe as revelações que eu precisava. Quando você busca pela verdade, é impossível a verdade não se revelar para você. Quando Jeremias começou a anunciar ao povo de Israel que eles estavam errados, que eles eram rebeldes, ele começou a falar coisas maravilhosas, trazendo à memória deles aquilo que eles tinham que se lembrar sempre. Pega Jeremias 3 comigo, por favor. Versículo 14, Jeremias 3, 14. O Antigo Testamento, ele é uma sombra de Cristo, porque um dia Jesus viria. Na realidade, eu quero que você descubra nessa manhã que o Evangelho é algo muito simples. As pessoas serem salvas não é difícil. O que impede uma pessoa de ser salva? As pessoas que você tem anunciado o Evangelho, olha para elas, o que você percebe que impede essas pessoas de aceitar o Evangelho como verdade? Se você olhar para elas, elas confiam nelas mesmas, elas confiam no esforço delas. Existe dentro delas um orgulho delas fazerem alguma coisa que elas vão merecer chegar lá, o céu. Eu tiro pela minha própria vida, eu tinha um padrão, eu achava que pelo meu padrão de moralidade, pelas coisas que eu fazia, eu chegaria no céu. Se alguém merecesse, era eu, porque o máximo que eu podia, eu pensava, eu chego lá no purgatório, que é uma doutrina errada, não existe esse lugar, onde você tem outra chance. Depois que você fechar os olhos aqui, não haverá uma outra chance. Jesus não fala de outra chance, ele fala de céu e de inferno. Ele fala do seio de Abraão e fala do Hades, do inferno. Hoje o seio de Abraão está vazio, porque todos que estavam no seio de Abraão foram para o céu. Hoje o inferno está bem longe do céu. Na época do Antigo Testamento, um abismo separava os dois lugares. É como esse lugar tem um tanto de cadeiras aqui e um tanto aqui, e tem um corredor no meio. Assim era o céu e o inferno, havia um abismo que separava. E Jesus deixa claro que não dá para passar de um lado para o outro. Então, quem está no céu não pode ir para o inferno, e quem está no inferno não pode sair de lá e ir para o céu, não pode. E tem que ficar muito claro que o inferno é real, que Deus não quer ninguém no inferno. E muitos vão para o inferno porque eles são rebeldes diante de uma verdade, não querem se converter. E não compete a você convencê-los. Só tem uma pessoa que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa é o Espírito Santo. Então, o que você faz? Você ora e você vive o evangelho diante daquelas pessoas. E você tem promessas para sua casa. Mas existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio. E Deus respeita isso. Mas quando você ora, você coloca pressão para que aquela pessoa tenha mais chance de ouvir sobre o evangelho. Mas a escolha é dela. Você não pode escolher por ela. Eu tentava. Repete comigo essa oração, eu falava. Você crê em Jesus? Você crê em Deus? Todo mundo fala que crê. Então repete comigo. A oração do pecador. Elas respondiam. É que nem você batizar uma pessoa nas águas, porque ela quer entrar naquela denominação religiosa, e para entrar tem que ser batizada nas águas, ela quer participar daquele lugar. Ela aceita, só que ela não nasceu de novo. Não adianta, não funciona. Eu mando cartas para as penitenciárias e muitos escrevem para mim, e a grande maioria, por incrível que pareça, são pessoas que já ouviram o evangelho e vêm de famílias que estão em denominações onde o evangelho é anunciado, mas não nasceram de novo. Frequentavam o lugar, seguiam as práticas daquele lugar, mas nunca
tiver o coração convertido a Cristo. Então, não são as práticas religiosas, é o seu coração convertido, aberto pela busca pela verdade. E aqui Jeremias começa a dizer para eles que eles são rebeldes, que eles precisavam se converter do mau caminho. E nessa manhã, tem muitas coisas que nós resistimos à verdade da palavra, e nós precisamos abrir mão disso e aceitar a palavra como a verdade para a nossa vida. Ele fala aqui no versículo 14 e 15: Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Quem era o esposo de Israel? Deus era o esposo de Israel. E como que Deus casou com Israel? Por meio da lei. Então, quando você vai para Romanos, e Paulo fala que havia algo no Romanos 7, 8, são chaves esses dois versículos, esses dois capítulos. Quando Paulo olha para si mesmo e vê, existe alguma coisa em mim que não me deixa seguir a lei. A lei foi estabelecida para que o homem enxergasse as fraquezas dele, os pecados, as trevas que estavam nele. E ele não conseguia cumprir, porque havia uma natureza caída dentro dele. A lei sempre foi boa. Quando você nasceu de novo, a lei foi impregnada, está dentro de você, na sua nova natureza. Por isso que você pode cumprir toda a lei, porque você tem uma nova natureza que te encoraja, que não é um empecilho para você praticar. Então, quando Israel casou com Cristo, o primeiro marido de Israel era o próprio Deus, por meio da lei. Só que Jesus trouxe para você e para mim a graça. Então, Israel não conseguia manter aquela aliança de casamento com Deus. Aí Jesus veio e cumpriu tudo. E aí Israel ficou livre do primeiro casamento. Toda aquela obrigação. E casou com Cristo, a graça. É importante você entender que o tempo todo Deus está atrás de você, do homem. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos naquela noite, ele não viu os méritos de Nicodemos. Olha, Nicodemos, ele é um cargo altíssimo, ele é um fariseu, ele conhece toda a lei. Jesus não ficou impressionado com isso, porque ele estava morto. Jesus olhou o homem, Nicodemos, o homem que precisa nascer de novo. Não olhou para as qualidades, os requisitos, a posição de Nicodemos. Eu olho para mim no passado. Eu vejo quão tola eu era, colocando toda a minha confiança em mim mesma, no meu conhecimento, naquilo que eu construí, naquilo que eu era. Era nada. E achava que era muito. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sou filha do Deus Altíssimo. Hoje eu sou coroada de graça, misericórdia. Hoje eu sou cercada com alegres cantos de livramento. Hoje eu tenho vestes de louvor, não mais de pranto. Hoje eu tenho um anel de autoridade. Os meus pés estão dentro de uma sandália que me dá toda capacitação para caminhar nesse mundo, sem me contaminar com esse mundo. Eu não preciso me contaminar com nada dessa terra, porque eu sou lavada no sangue do Cordeiro, porque os meus pecados foram perdoados, porque eu saí da família de Adão e eu escolhi entrar na família de Deus, eu escolhi. Ninguém me obrigou a escolher. Eu escolhi lá no meu quarto, porque alguém teve coragem de falar para mim que eu não conhecia Deus. Teve coragem de me dar uma Bíblia e mostrar para mim que eu era ignorante de uma verdade. Realmente, ela me amou. Porque é muito difícil você chegar para alguém e dizer para aquela pessoa que ela está errada.
Mas ela não falou isso para mim com arrogância. Ela falou com amor. Você não conhece, Rita, a Deus. Você não sabe quem Ele é. Ela tinha razão, eu não sabia. Então eu dou graças a Deus por alguém ter anunciado o Evangelho para mim. Então nós precisamos anunciar ao mundo uma doutrina correta, não o que tem sido anunciado. As pessoas não chegam no céu de qualquer jeito. Tem que ser lavadas no sangue. Tem que haver um verdadeiro arrependimento. Abandonar a confiança em outros deuses, em conchavos. A nossa confiança não está em homens. Você não precisa do favor de homens, você precisa do favor de Deus. E você já é favorecido nele. E você tem que olhar para você e começar a se julgar. Não olhe para o outro. Você perdoa, você abençoa, você anda mais uma milha, você sabe quem você é. Você não está ignorante dessa verdade. Ele fala: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento. E Colossenses capítulo 2. Eu comecei lendo Jeremias, onde Jeremias anunciava que o povo estava rebelde e havia abandonado a verdade, o manancial da vida, que era Deus. Nós vimos que Deus havia casado com Israel por meio da lei. Deus era o esposo de Israel. E Jesus veio, cumpriu toda a lei. Israel ficou livre daquele casamento com Deus e casou com a graça, com Cristo, aonde você não tem que fazer nada, aonde tudo já foi feito, aonde você tem que compreender que tem que haver uma transformação da água para o vinho. Isso é uma construção no seu homem interior. Então, todo dia você vai para aquele que tem poder para te ensinar, que é o mestre da nova natureza, que é o Espírito Santo. E Deus preparou tudo de maneira tão fácil. Até a oração Ele dá para você e para mim, por meio do Espírito Santo, a oração real, que funciona, que não passa pelo meu intelecto, aonde eu vou orar aquilo que eu acho. Você ora exatamente. Quando você está orando no Espírito Santo, você está orando exatamente a sua real necessidade. E está construindo verdades eternas em você, pintando uma imagem verdadeira, para você não ficar achando que todo mundo que fala de Deus está certo. Ele pinta a imagem para você nunca abandonar o manancial da vida. Ele pinta uma imagem dentro de você, uma imagem sólida, uma imagem real, não ilusória. Tem muitas pessoas que acreditam em um Jesus que não existe. Não é o Jesus verdadeiro da Bíblia. Falam de um Jesus que não é real. Falam de um Deus que não é real. Deus é justo. Deus é santo. E se nós não nascermos de novo, nunca seremos adoradores verdadeiros. Todo aquele que nasceu de novo é o verdadeiro adorador. Esse é o verdadeiro adorador, aquele que nasce de novo, na família de Deus. E aqui, Paulo começa a falar desse mistério que estava oculto, mas que foi revelado em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento,
para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério. Eu estava dizendo, olha, eu quero que vocês compreendam, tenham uma forte convicção desse mistério de Deus que foi revelado em Cristo. Que vocês não abandonem isso. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, em Cristo, tudo foi revelado. Volta para Colossenses 1, 26. Paulo está falando aqui para eles desse mistério. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A vida, a mesma vida que estava em Cristo, que é a vida de Deus, está em você, está em mim. Este é o mistério revelado, que estava oculto aos santos do Antigo Testamento, que foi revelado por meio de Jesus. Hoje, o mesmo Espírito de vida que estava em Jesus está em você e em mim. Tudo foi revelado. Ele é toda a sabedoria, toda a grandiosidade, tudo está dentro de você e de mim. O mesmo Espírito de vida que estava em Jesus está em você, está em mim. Então, hoje, pensa no quão importante você é para o seu Pai Celestial. Pensa, hoje não existe mais barreiras, não existe mais nada oculto. Tudo você pode saber e conhecer do coração de Deus para a sua vida, tudo. Não existe nada que Deus não possa revelar para você. Tudo que você pedir para Deus, segundo a vontade dele, ele te concederá. Tudo. Cada promessa que ele faz aqui, existe um sim. E tudo é de graça. Nessa manhã, pensa a autoridade que você tem nessa terra como filha, como filho de Deus. Que autoridade! Ele começa a falar e anunciar. Pega Colossenses. Eu vou continuar, versículo 28. O qual nós anunciamos, ele está dizendo, é isso que eu estou anunciando, que você está anunciando. Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Pega Colossenses 3,10. Eu estou pegando os versículos que me interessam, mas eu te aconselho a ler duas cartas de Paulo juntas, Efésios e Colossenses. Se você ler seguido Efésios e Colossenses, você vai perceber que Paulo fala a mesma coisa. Ele fortalece a necessidade, se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Esse é o mistério que o povo de Israel não queria aceitar, que o judeu não queria aceitar, que o gentil era como ele em Cristo. Deus fez tudo igual. Eles não eram mais tão importantes quanto eles achavam. Realmente, Deus escolheu o povo de Israel, que não existia, que foi tirado de Abraão, e anunciou ao mundo o verdadeiro evangelho, usando o povo de Israel. Só que Jesus veio e todos são iguais. Cristo habita em todos. E era muito difícil eles acharem, concordarem que o gentil, que nunca guardou a lei, que nunca fez sacrifício, era igual a eles, salvo, como Paulo estava anunciando, como os apóstolos anunciavam. Não importa, ele está dizendo aqui, olha, não importa quem era circuncidado, quem não era, quem guardava a lei, quem não guardava. Todos, olha. Porém, Cristo é tudo em todos. Hoje nós estamos numa dispensação chamada graça. E as doutrinas erradas, elas tentam colocar a lei na graça. Não funciona.
Pode perceber, toda doutrina errada é fundamentada no Antigo Testamento. Toda a prática que eles trazem hoje na dispensação da graça está vinculada a textos do Antigo Testamento trazendo para o Novo. Não funciona. Hoje você vai ficar dando 7 voltas para as muralhas caírem. Eu já fiz isso, ainda bem que eu fiz de carro. Por quê? Não funciona. Não dá certo. É só uma prática que você fica feliz de fazer um sacrifício, só que não funciona. Tem que nascer de novo. Tem que ser transformado de dentro para fora. Porque não adianta fazer 21 dias de campanha. Se tudo já foi dado, por que você vai fazer uma prática? Pedir algo que ele já deu para você? Vou fazer uma campanha para ele me curar. Você já foi curado em Cristo. Vou prometer para Deus, se ele abençoar minha empresa, eu vou dar 20% do lucro. Mas você já foi enriquecido. Você já foi. A sua empresa prospera porque o abençoador está em você e você entra na tua empresa e você sabe que você não depende de ninguém. Ele é aquele que abençoa a tua empresa, então você é um patrão generoso. Você tem prazer em abençoar, você tem prazer de ser participante para que os perdidos sejam salvos, só isso. Você tem alegria de ofertar, não para ser rico, mas tem uma alegria, uma gratidão no seu coração. É diferente quando você entende a mensagem. E você adora e agradece ao Senhor porque tudo vai bem. Você não olha a situação e a circunstância. Você sabe que você não vai perecer. E a resposta vai chegar. Ele é a tua resposta. Você não coloca o teu coração nesse mundo. O teu coração está nele. Então, é muito diferente quando você começa a compreender. Aí ele fala no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Pensa, Deus te perdoou. Você perdoa as pessoas também. Porque a sua luta não é contra carne e sangue. A sua luta não é contra carne e sangue. A sua luta é no mundo espiritual contra potestades que usam a fraqueza das pessoas contra você. Agora você vai ficar brigando com o João quando você tem que brigar com quem está por trás do João. Então, como que você briga? Abençoando o João. Pai, eu abençoo o João. Porque eu sei que não é contra carne e sangue que eu luto. Eu luto no mundo espiritual. Eu quero o nome do João escrito no livro da vida. Eu abençoo o João, Pai. Eu oro por ele. E toda essa mentira que Satanás colocou entre nós seja destruída no poder do nome de Jesus. Eu não aceito, o João me ama. Eu abençoo o João. Diabo, você não vai usar o João contra mim. Porque eu sei que é você, diabo. É você sabendo com quem você está lutando. Porque a palavra de Deus diz que se tem alguma coisa que impede as nossas orações, é você violar a graça. E como você viola a graça? Não perdoando. Porque a graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, não tinha como eu fazer para merecer, porque eu também estava na condição de pecadora. É a mesma coisa, a gente ouve e acha, é gostoso de falar, eu vou fazer uma aliança com Deus. Você não pode fazer aliança com Deus. Quem fez aliança com Deus foi Jesus, o perfeito.
Ele fez aliança por você e por mim. Por isso que é uma aliança inquebrável. Porque ele fez aliança, não dá para quebrar. Porque a aliança foi feita entre Deus e Cristo, homem. Então nós temos umas ideias, e essas ideias combatem a tua fé, sabia? Por isso que a doutrina errada vem para combater a tua fé, fazer você acreditar em algo que não é real, que impede a verdadeira fé. De que você é filho, tudo de graça. O seu pai já deu para você, o seu pai te ama. Ele quer que você avance. Ele quer que você confie nesse amor. Ele não te trata segundo as coisas erradas que você faz, ele já te abençoou. Você, certo ou errado, fazendo o que é correto ou não fazendo o que é correto, ele já te abençoou. É sua a bênção. É sua. Ele chamou primeiro. Ele não vai te castigar. Quem foi castigado no teu lugar foi Cristo. O que é que acontece então que as coisas dão errado? Porque se você ler a palavra, com as, com as cordas do pecado você é detido. Com seu comportamento errado, você cambaleia e cai. Não tem nada a ver com Deus. Ele está vendo você. Está dizendo, não vá por aí, meu filho. Ouça minha instrução. Perdoa teu irmão, meu filho. Aí você continua rebelde, não querendo obedecer. Então, é a sua própria rebeldia que te leva ao fracasso. Não é Deus. Deus está aqui para nos salvar, para nos curar, para mostrar a grandiosidade do amor dele por nós. Por isso que Paulo fala aqui em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Gratidão no teu coração. Oh, aleluia! Pega Efésios 4 comigo. Versículo 14, Efésios 4, 14. Eu estou pulando umas partes, mas eu quero que fique uma imagem no seu coração. Israel era casado com Deus por meio da lei e não conseguia ser fiel, porque tinha uma natureza de pecado. E Deus mostrou o tempo todo para eles, por mais que eles tentassem, eles não iriam conseguir. Por isso, a promessa de que ele fez lá em Gênesis, capítulo 3, que um dia a semente viria, o descendente viria de Eva, o descendente, que era Cristo. Iria esmagar a cabeça de Satanás. E Jesus veio e anunciou salvação ao mundo. E ele cumpriu a lei. Israel ficou viúva, o primeiro marido morreu, e casaram com Jesus, a graça. Não existe mais lei, existe a graça hoje. Estamos numa dispensação maravilhosa, onde você pode crescer saudável. Como que você cresce saudável? Você nasce de novo, começa a dar honra ao Espírito Santo, confiando que Ele é o mestre das novas naturezas, Ele é o teu professor. De maneira humilde e mansa, todos os dias você passa tempo com o Espírito Santo, aprendendo com Ele o coração de Deus, louvando, enchendo seu coração com a palavra, orando no Espírito Santo. A oração em línguas é de extremo valor. Sabe, tem uma coisa falha que Deus tem me corrigido e que o diabo tira sutilmente da igreja de maneira assim. Ele começou a tirar todas as práticas, a oração. A oração em línguas é muito combatida dentro da própria igreja. Não dão ênfase. E quando falam do batismo com o Espírito Santo, é como se fosse só para pessoas especiais. Aquele que ora em línguas é mais especial do que aquele que não ora. Não é isso não é real, não é verdadeiro.
Nós precisamos passar mais tempo orando. Eu tenho que levar a igreja a orar mais, a ter o entendimento da importância da oração. Então, todo mês vamos tirar uma semana só para estarmos orando e adorando ao Senhor. Vamos começar sem ser dia 4, no dia 11, na outra semana, na segunda-feira. Vamos pegar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vamos orar das 7 às 8. Então, aquele que não pode vir na segunda, vem na terça. Aquele que não pode vir na terça, vem na quarta. Aquele que não pode vir na quarta, vem na quinta. Vem na sexta. Mas venha orar conosco. Vamos estabelecer um ponto forte de oração, de adoração. Vamos compreender que quando você está adorando a Deus, dizendo que Ele é tudo para você, o resto te será acrescentado. Você precisa compreender que a oração é algo de intimidade com seu Pai Celestial. Nós precisamos voltar às práticas da oração. Eu oro todo dia, mas eu tenho que levar a igreja a orar todo dia. Eu oro, o ministro, quem é pastor, quem está em um lugar, a oração é a fonte de tudo para ele. Ele ora, eu oro por vocês, como eu sei que vocês oram por mim. Só que vocês precisam experimentar o poder da oração para vocês mesmos e o poder da oração quando a congregação se reúne, é uma congregação que ora. É assim que vai acontecer o avivamento. Com a transformação. Nós não podemos ficar distraídos com as coisas do mundo. Nós precisamos firmar o nosso pensamento de que tudo passa, está passando. Que nada do que você faz neste mundo, fora da vontade de Deus, não permanecerá para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse viverá para sempre, permanecerá para sempre. E tudo que ele faz vai gerar um galardão para ele, porque ele faz de acordo com a vontade de Deus. E aqui Paulo começa a falar sobre o crescimento. Efésios 4, temos que crescer na nossa salvação. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo o quê? A verdade. Seguindo homens? Não, seguindo a verdade, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oh, aleluia! De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Nós não devemos mais andar alheios a essa vida. Nós vemos a igreja muito distraída com as coisas do mundo, muito distraída. Nós precisamos nos firmar, porque existem promessas maravilhosas de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa casa. Nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Nós precisamos orar pelos nossos inimigos, sim, nós precisamos orar por eles, porque a guerra não é contra pessoas, é no mundo espiritual. Nós precisamos crescer e amadurecermos, deixarmos de sermos meninos, confiarmos cada vez mais no amor do nosso Pai. Ele não nos trata segundo as coisas erradas que fazemos. Pensa um pouco. Como é bom você ter a confiança de que Ele te ama, de que Ele não vai te abandonar. Ele tem prazer na sua prosperidade. Ele tem prazer que você ande nessa verdade de santidade.
Não é porque você está na graça, nasceu de novo, que não existe leis no reino do nosso Pai. Existem leis, leis de santidade, regras para você seguir, mas são todas, não são pesadas. Ele fala, Rita, no meu reino o caminho é um caminho santo. A santidade é um princípio poderoso. Apartai-vos daquilo que não é santo, que não é próprio mais para você. Nós temos que compreender que na nossa jornada de fé, nós precisamos estar juntos com aqueles que estão professando a mesma verdade que nós. Não adianta você perder tempo com aquele que não quer nada com a verdade, que te puxa para áreas que não vai gerar vida em você. Aquele pensamento de que você vai ter que beber com o teu amigo para ele se converter, esse pensamento é errado, não é correto. Você tem que parecer com o mundo para ele aceitar o evangelho, isso é um grande erro. Sede santos, porque eu sou santo. Jesus não mudou a fala dele, porque ele estava em meio a ricos, pobres, príncipes ou não, ele era o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, não vai mudar. Jesus não é moderno, ele é eterno. É muito diferente. Você não tem que fazer um carnaval para Jesus para ganhar pessoas. Pelo contrário, nós temos que buscar cada vez mais o poder do Espírito para as pessoas serem libertas, livres, curadas, perdoadas, abençoadas. Então, nessa manhã, eu quero te encorajar. Eu quero terminar com Efésios 5, versículo 15, 16, 17, 18 e 19. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que jeito? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então vamos crescer, vamos amadurecer, vamos deixar de sermos meninos, vamos aumentar o padrão, vamos subir a régua, vamos orar mais no Espírito, vamos passar tempo adorando o nosso Pai. Vamos entender que tudo o que precisamos vem dele, vamos confiar unicamente nele, vamos contar tudo para ele, vamos perdoar as pessoas, vamos orar por quem nos persegue, vamos andar mais uma milha, vamos acreditar cada vez mais que a palavra de Deus é luz para nós, é uma lâmpada para nós. Então vamos ficar de pé, vamos terminar? Vamos agradecer e louvar o nosso Pai Celestial, porque Ele é bom. Nessa manhã, o que é que você está precisando que Ele já não tenha lhe dado? Então, se Ele já deu tudo para você e para mim, o que você faz? O que eu faço? Agradecemos a Ele. Porque Ele já deu, porque Ele já fez, porque Ele já curou, porque Ele já libertou, porque Ele já escreveu o nome da nossa casa no livro da vida. Porque aqueles que o diabo levantou contra nós, nessa manhã o Senhor quer alcançar essas pessoas com salvação, com libertação, com uma vida abundante. Porque o nosso Pai é generoso e Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo. Então não dê ênfase a Satanás nessa manhã. Satanás foi destituído pela cruz de Cristo. Ele foi vencido pela cruz de Cristo, legalmente. Pai, nessa manhã, o nosso coração é grato, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos curou, porque o Senhor é o nosso provedor. Que nessa manhã, Pai,
cada pessoa que está comigo pela internet, cada pessoa que está comigo aqui, que ela sinta o refrigério da presença doce do teu Espírito, que ela confie em ti de todo o coração, que ela busque toda a resposta no Senhor, Criador do céu e da terra, que já fez tudo por nós, que já nos curou, a cura já foi dada, que ela se manifeste no nosso meio, Pai, por fé, que a cura se manifeste no nosso meio, que a cura nessa manhã se manifeste no nosso meio, que a cura nessa manhã se manifeste no nosso meio, que a paz nessa manhã se manifeste no nosso meio, que a paz de Cristo se manifeste nos nossos corações, que a luz do Evangelho brilhe cada vez mais em nós, Senhor, que o mistério seja cada vez mais revelado ao nosso coração na pessoa de Jesus Cristo. Que possamos ter cada vez mais entendimento, revelação de quem somos como filhos, filhas do Deus Altíssimo. Que cada pessoa que está comigo não fique mais distraída com as coisas do mundo. Nós não somos nécios, não somos insensatos. Nós buscamos a face do nosso Pai. Que a tua face brilhe sobre nós nessa manhã, Pai. A tua face brilhando sobre nós, trazendo revelação, cura, perdão. Podemos perdoar sim, podemos perdoar porque fomos perdoados, porque somos abençoados, porque temos um bom pastor que cuida de nós. A tua alegria é a nossa força, Pai. Obrigada por essa manhã maravilhosa. Manhã de paz, de regozijo, de alegria, de entendimento, de revelação. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém?